Fala pessoal, beleza? E o desenrolar da guerra entre Israel e palestinos está ficando muito perigoso, com um risco iminente da entrada de novos países na guerra. Estados Unidos teve 2 bases atacadas na semana passada. Israel ataca vários territórios do Líbano e da Síria. O Irã dá um forte aviso aos Estados Unidos e Israel. E Israel fez na última noite um dos seus maiores ataques, um dos bombardeios mais mortais na região de Gaza. Eu vou falar hoje sobre tudo isso nesse vídeo. Fica comigo até o final e se gostar do conteúdo, se inscreva, ative as notificações e seja o primeiro a saber sempre que tivermos novas postagens. Vamos lá, pessoal? O grande risco desse conflito ali entre Israel e palestinos é a escalada dessa guerra, envolvendo ali outros países aliados de Israel, como os Estados Unidos e outros importantes países do mundo árabe, como Irã, Arábia Saudita e outros países ali também daquela região. O que temos visto nos últimos dias tem deixado os líderes mundiais de cabelo em pé, pessoal. Mas por quê? Por que os líderes mundiais vão ficar tão preocupados com a situação ali daquele conflito? Muitos têm dito que essa retaliação que Israel tem feito ali com os ataques da faixa de Gaza, elas são desproporcionais. Ou seja, por conta de um ataque feito pelo Hamas, Israel está destruindo um território onde vivem cerca de 2 milhões de pessoas. O que acontece naquela região, pessoal, é que Israel é inimigo de todos os seus vizinhos. Isso mesmo, todos. E todos eles são árabes, assim como os habitantes ali da faixa de Gaza. E é claro, não estão gostando nem um pouco de ver os seus irmãos ali sendo mortos. Segundo eles, a maioria dos que estão morrendo lá na faixa de Gaza são civis. Galerinha, naquela região nós temos alguns dos grupos fundamentalistas islâmicos que atuam dentro de outros países e que têm como principal objetivo combater Israel, como Hezbollah, Jihad Islâmica e, no caso mais grave, que provocou aí essa guerra, o Hamas, cujo foco principal é a total destruição de Israel. Quando Israel iniciou os ataques ali na região de Gaza, que fica no sul do território, um outro grupo inimigo de Israel, o Hezbollah, iniciou os ataques ali na parte norte de Israel. Lembrando, pessoal, o Hezbollah, ele ocupa ali territórios que pertencem ao Líbano e à Síria, que ficam ali no norte de Israel, e de onde eles fazem ali os seus ataques. E é claro, quando Israel vai atacar o Hezbollah, gente, ele tem que atacar essas áreas que pertencem ali a outros países. Ontem mesmo, Israel bombardeou aí 2 aeroportos da Síria. E é claro, a Síria ela não fica satisfeita com isso. Ela já enfrenta pressões internas para que ela tome ali alguma providência. Mas é claro, a Síria também sofre uma grande influência dos Estados Unidos. Então, ela fica ali um pouco contida em tomar uma ação mais enérgica. Mas por que esses outros países não atacam Israel com os seus próprios exércitos? Israel, ele tem como principal aliado, gente, os Estados Unidos, que além de financiar ali o exército de Israel, ele já deixou claro que se mais algum país interferir, que ele entra diretamente na guerra. Isso, gente, deixa os outros países temerosos. Afinal, ninguém quer enfrentar ali o exército dos Estados Unidos, o que talvez seja aí o exército mais poderoso do planeta. Mas então, qual o risco desse conflito crescer e entrar mais países? Ali perto, nós temos um país que também tem um papel fundamental nessa guerra, o Irã, que inclusive tem sido aí o principal financiador desses grupos que estão atacando Israel. Na semana passada, gente, o chanceler do Irã, ele disse que o Irã ele não vai ficar de braços cruzados e apenas assistir ali o que Israel está fazendo com esses países. Na semana passada ainda, o chanceler iraniano, ele se encontrou ali com líderes, gente, de Iraque, Omã, Catar, para discutirem a situação da guerra. Todos esses países são países do mundo árabe. Daí a gente pode ficar com o pé atrás, pois uma coligação, gente, do mundo árabe pode gerar um conflito de proporções gigantescas, com envolvimento direto ali dos Estados Unidos e também dos seus aliados europeus. E hoje, as tensões entre Israel e o mundo árabe, elas se agravaram ainda mais. A última noite foi a mais intensa em termos de ataque de Israel à faixa de Gaza. Segundo o Hamas, os bombardeios de Israel mataram mais de 400 civis, incluindo dezenas de crianças. E eu não podia deixar de falar também o que foi pouco noticiado pela grande mídia. Na última quinta-feira, dia 19, 2 bases dos Estados Unidos, localizadas ali na Síria, foram atacadas por drones e por mísseis.
Segundo o porta-voz aí dos Estados Unidos, o ataque ele foi contido, ninguém ficou ferido, mas foi uma ação direta contra os Estados Unidos. E se em um ataque desse, gente, morrer algum norte-americano, um soldado, um cinegrafista, um repórter, a pressão por uma ação mais incisiva por parte dos Estados Unidos vai aumentar muito. E nós estamos acompanhando isso de perto. Se você quiser ficar sempre atualizado, então, sobre a guerra de Israel, a guerra da Ucrânia e outros conflitos geopolíticos no mundo, o seu lugar é aqui. Até o próximo.